nutróloga queridíssima, doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Olha Muito que linda obrigada. que ela está. Estamos fazendo uma dupla hoje aqui no Não é, look, Gláucia? né? Olha. Gostou, diretora? Fica bonito, né? Falei, hoje eu estou lisa, ela está enrolada. Então, a gente está fazendo aquele contraste. Ela está bronzeada, eu estou vindo pós-férias branca. Doutora, eu não tô bronzeada, não. A chuvinha tava forte. Mas você sabe que um dia que eu peguei de sol, deu pra 2, vai. Dá uma É sempre ajudada. assim. Não é verdade? Temos que aproveitar. Agora é o seguinte, hoje o nosso tema no Fato ou Fake é tireoide. Falei ao longo do programa que é sempre um assunto atual. A gente sempre tem dúvida, até porque é uma glândula importantíssima. Então, antes da gente começar com fatos e fakes que você separou, vamos mostrar essa glândula? A gente tem uma imagem dela. Conta um pouquinho das funções, né? Como é que a gente sabe localizar a tireoide, doutora? Então, esse formato maravilhoso, né? Deus não poderia ter feito algo que significa tanta disposição, energia, liberdade, comunicação dos nossos, no nosso metabolismo, das nossas células, da nossa energia, por uma borboleta, né? É verdade. Como que a natureza é perfeita. E a função é produzir principalmente os hormônios tireoidianos, que são o T4, o T3. O T3 também ele é convertido depois da produção do T4 também, que são hormônios que vão agir regulando toda a nossa parte metabólica. Tá. E vocês vão ver como que é aqui, ó, bem... Ai, que bonito. Aqui tá aquele ossinho, então você pediu pra gente mostrar como que a pessoa pode identificar. Então tá aqui aquele osso, o ióide. E aí ela está logo abaixo, um pouquinho abaixo dele. É aqui? Vamos lá. Vamos lá, doutora. Vamos eu posso ser a... Vamos lá. Aqui. Aqui, ó. E a gente sente, a gente pega, né? Aqui, ó. Então, é legal todo mundo observar, né? Inclusive, Tá em algumas doenças da tireoide, acontece o bócio, que é justamente aquele inchaço. E é visível, né? Porque as pessoas olham realmente e veem. É muito comum também as pessoas veem quem tem cicatriz aqui, que é a cicatriz de cirurgia. Da retirada. Da retirada. Da tireoide. Então, gente, está aqui, localizamos, entendemos as funções. Vamos então ao nosso Fato ou Fake. Vamos ao Fato ou Fake. Primeiro Fato ou Fake na tela. Aproveitem e mandem perguntas também. Doutora, o hipotireoidismo é o grande causador da obesidade. É fato ou é fake? Fake. Nossa, eu conheço tanta gente, Carol, que fala assim, nossa, meu problema de emagrecer é a tireoide. Aliás, muita gente fala assim, nossa, eu tenho problema, eu tenho tireoide. Então, primeiro passo, todos temos tireoide. Então, quando você tem alteração de tireoide, você pode ter tireoidite, que muitas vezes é a tireoidite de Hashimoto, que é autoimune. Tá. E às vezes a tireoidite de Hashimoto não necessariamente tem alteração da glândula, do funcionamento. E aí a gente tem as alterações de função, como o hipertireoidismo, tá? Então, assim, para ficar bem didático, o hipo, teoricamente, é o que todo mundo conhece como que engorda. Na verdade, é capaz, sim, de engordar no máximo uns 2, 3 quilos. Muito mais líquido. É muito mais líquido, muito mais líquido e, assim, muito mais atrelado o hipotireoidismo à dificuldade de emagrecer quando ele não está tratado. Entendi. Eu tenho hipotireoidismo há 11 anos tratado e basicamente o que a gente precisa para quem tem é tomar certamente o hormônio em jejum, né? Continuar a nossa vida, fazer exercício, porque para mim cruzar o braço e falar, olha, eu não vou engordar mesmo, porque eu tenho um problema na tireoide, eu tenho esse hipotireoidismo desde a minha última gestação. E autoimune? Não tenho a tireoidite Hashimoto. Entendi. Não tenho os anticorpos, a minha glândula é perfeita, não tenho cisto, não tenho nódulos. São outras alterações também da anatomia da glândula. E a medicina tem explicação, assim, o porquê que ele surge, dependendo até de uma faixa etária hoje, que é até mais comum, né? É mais comum em mulheres, é mais comum, assim, existem todas as faixas etárias em ambos os sexos, mas é mais comum em mulheres. Pós-gravidez também, mulheres multíparas, o histórico familiar ele é muito importante, né? O estilo de vida, a alimentação, a carência nutricional, passar por estresse, como que os estresse são gatilhos que despertam as nossas tendências hereditárias genéticas no caso, daquilo que a gente tem predisposição a desenvolver. Bom,
tratado, corrigido, é como se tivesse tudo normal. Eu acho que no meu caso é até acima do normal, porque quando a gente sabe que tem um problema, aí a gente cuida de perto. Então, vira e mexe, a gente está ali fazendo os exames. Para a pessoa que não tem, muitas vezes ela fica mais tranquila e passa assim, ai, doutora, eu não faço um exame desde antes da pandemia. Nossa. Sabe? O certo, o ideal para quem tem hipotireoidismo é fazer quando já está controlado a cada 6 meses, mas até encontrar a dose correta do medicamento, é fazer a cada 3 meses. Até chegar na dose ideal. Daqui a pouquinho você diz, então, até um pouco do diagnóstico, porque a gente sabe que um ultrassom, por exemplo, de tireoide é importante, mas às vezes, como você disse, a glândula não tem alteração na imagem, ela está só na função. Só na função, e aí a gente E precisa nem de toda vários alteração de imagem significa, né? Às vezes tem alteração na imagem e não tem na função, e às vezes tem na função e não tem na imagem. Ó, pra vocês verem como o negócio não é simples assim. Vou lá e já volto, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV e a gente continua com fato ou fake. Agora, uma coisa é certa, você tem que cuidar do que é prioridade na sua vida, não é a saúde? Sua autoestima também é prioridade. Quando a gente associa as duas coisas, acabou. Vamos para o próximo fato ou fake, hoje falando de tireoide na tela. Vamos lá, doutora. Posso saber se tenho disfunção na tireoide realizando exames de sangue? Isso é fato ou é fake? É fato. Oba! É apenas assim que a gente consegue entender a disfunção. Na verdade, quando a gente está diante de um paciente com as queixas clássicas, né, de hipotireoidismo, aquele inchaço, aquele olhinho que não abre, aquela dificuldade de ter energia, acorda cansado, o cabelo às vezes caindo ou enfraquecido, a gente já faz como se fosse um pré-diagnóstico. A gente faz um diagnóstico clínico. Tá. A gente pode chamar até de hipotireoidismo subclínico, a ser confirmado quando a gente faz o exame de TSH principalmente, né? E as dosagens de hormônios T4 e T3. Eles sempre vão dar alterados? Eu falo que a clínica ela é sempre soberana, a ponto de muitas vezes a paciente tem todas as queixas e o TSH está limítrofe, ou seja, ele ainda não passou do limite a ser considerado patológico. Mas ali a gente considera muitas vezes a indicação de iniciar o tratamento e o que nos dá mais certeza é quando o paciente obtém essa resposta. Fala, nossa, minha vida melhorou, minha disposição, acabou aquela sonolência, aquela sudorese, aquela taquicardia. Tudo isso. Né? Sensação de desmaio, não posso ver um sofá. E como é que é o sono de quem está ali com problemas na tireoide? Ela ainda está descontrolada antes até do diagnóstico? A gente pensa que o sono é uma beleza, que a noite vai ser ótima, mas muitas vezes a pessoa tem tanta prostração diurna e acaba não fazendo as coisas e ela acaba acumulando uma energia que faz com que ela tenha muitas vezes um sono agitado. Entendi. Então não necessariamente o sono vai ser reparador. Qualquer doença vai alterar o sono. Qualquer situação no nosso corpo vai alterar as coisas básicas, que são o sono, a nossa energia, a nossa vitalidade, o nosso apetite, né, o paladar. Olha só, então a gente tem que prestar atenção em absolutamente tudo mesmo. Sem dúvida. Próximo fato ou fake na tela, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Fato ou fake? Cansaço é um sintoma importante do hipotireoidismo. É fato. Cansaço é uma coisa assim tão interessante que algumas pacientes falam assim, nossa, mas eu já estou há mais de ano assim. E eu falo, mas por que não buscou antes? Por cansaço. Ou seja, a pessoa com hipotireoidismo ela pode estar tão cansada e numa disfunção mental, numa desorganização, que até para buscar ajuda, até para fazer o raciocínio de que aquilo não está legal, fica difícil. Entendi. Mas se você fosse descrever esse cansaço, quando a gente fala de fadiga, de cansaço, porque como a gente tem várias doenças que envolvem, né, o cansaço acaba sendo uma queixa, um sintoma de um monte de coisa. Então, até, enfim, problemas que não são ligados à tireoide, mas que também podem trazê-lo como queixa. Uhum. Como você descreveria, como você contou que você então teve, né, hipotireoidismo, o cansaço de alguém com hipotireoidismo? É um cansaço que, mesmo que a pessoa durma, que ela descanse, que ela procure resolver os problemas, digamos assim, e tá tudo bem, é como se estivesse sempre sobrecarregada. Tá.
Então, às Não vezes... é um desânimo, é um cansaço físico mesmo. Exatamente. Tá. E pode também, por isso que eu falo que as doenças, diagnóstico diferencial é muito importante. E na fibromialgia, que é um assunto que a gente já trouxe aqui várias vezes, tem muitas vezes a fadiga e a dor, aquela dor pesada. E no hipotireoidismo também tem o inchaço, a sensação de peso nas pernas, pode ter dor articular e mais o cansaço. E mais um cansaço. Então, porque quando a gente fala de depressão também é um desânimo, mas que às vezes a gente interpreta como cansaço, mas que são coisas diferentes, né? Então é legal a gente Então, um paciente entender. Cansado, ele pode estar depressivo, Sim. ele pode estar com problema na tireoide, ele pode estar com fibromialgia, ele pode estar com anemia, enfim. E às vezes ele se auto-intitula preguiçoso. Então por isso que precisa do diagnóstico, né, doutor? Sem dúvida. Já perguntinhas, tem mais fato ou fake na tela, aproveitem. Olha lá, crianças geralmente não têm problemas na tireoide, fato ou fake? Fake. Fake? Você sabe que na pesquisa das doenças comuns na infância, logo que nasce, o hipotireoidismo está entre umas delas. E assim, eu falo que na infância, o retardo no diagnóstico é, assim, crucial. Fazer o diagnóstico precoce vai interferir no desenvolvimento, no aprendizado, né, no desenvolvimento físico, tanto de crescimento, quanto da parte mesmo das aptidões, daquilo que a criança, à medida que as idades vão passando, o que se faz aos 2 anos, o que se faz aos 3, retardo mental. Então, é muito importante que seja feita aquela consulta, primeira consulta depois do nascimento. Esse primeiro ano, né, é o ano mais importante, é um ano que a criança precisa estar no pediatra, fazendo os exames necessários. Sei que a gente tem dó, eu tenho 3 filhas, é difícil, né? Porque a gente fica assim, meu Deus, é teste do pezinho, e mais a isso, e mais a vacina, e vai no pediatra, e vai fazer mais exame. A gente fica querendo poupar, mas é importante, às vezes, pecar por esse excesso e descobrir qualquer coisa a tempo do que passar. E ainda envolvendo a questão da tireoide, pode alterar o crescimento, talvez, né? Também. Então, o pediatra tem ali, né, a curva que a gente fala e não adianta, tem que ter o diagnóstico, né, doutor? Porque imagina, pequenininho. E aí, como que é feita essa reposição quando são nas crianças do hormônio? Tem como repor via tratamento, né, para criança. Porque para o adulto é um comprimido. Aí tem de outras formas. Tem de outras também. formas. Que coisa, eu nunca parei para pensar nisso. Tem. Tá aí, gente, a gente tem que ficar de olho mesmo. Temos que falar sobre. Com certeza. Vou colocar o próximo fato ou fake? Vão mandando perguntinhas para a gente ir retomando também, tá? Todos os itens aí, a gente vai para dar tempo de tudo. Então, fato ou fake? Olha lá, depressão pode ser um dos sintomas do hipotireoidismo. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos descobrir se é fato ou fake. Quem gosta de um cabelão? Eu gosto. Né? Também. Aquela história, depois dos 40 pode ter cabelo comprido. Credo, claro que pode. Já ouviu essa história? Já, mas eu não peguei pra mim, não. Tô nem aí. Vamos ser felizes, né? Vamos lá, a gente deixou um fato ou fake na tela. A gente tá falando de tireoide hoje no nosso quadro. E foi esse, ó. Depressão pode ser um dos sintomas do hipotireoidismo. Fato ou fake? Fato mesmo. E aí eu quero comentar a importância da psiquiatria integrativa. Tá. Porque, basicamente, uma pessoa que se sente triste, deprimida, que perde a vontade de fazer as coisas, ela vai muitas vezes procurar um psiquiatra. Sim. E na psiquiatria, geralmente, se faz o diagnóstico muito clínico. E quando a pessoa, esse médico, ele tem uma formação um pouco mais integrativa, ele parte para essa questão da análise laboratorial. Então, para ali justamente fazer os diagnósticos diferenciais da depressão, por exemplo, com o hipotireoidismo. Para mim, é muito comum vir um paciente tomando o antidepressivo e, de repente, a gente descobre que ele tem o hipotireoidismo. Entendi. E, às vezes, eu pego até histórico de exames que um outro médico fez e estava lá. E aí, o que acontece? Ele tomou o antidepressivo, muitas vezes o antidepressivo dá mais sonolência, aí a pessoa fica ali naquele ciclo, que não chora, mas também não tem energia. Entendi. Então, a gente tem que tratar, pode existir as duas coisas juntas. Pode, né? Não é impossível acontecer. Até porque quando você não tem energia, está inchado, é comum você se entristecer disso. E sim, eles podem coexistir, mas saber exatamente o que é cada coisa e tratar individualmente é muito importante. Tá aí. Eu vou colocar uma perguntinha do público que chegou e a gente vai falar ainda de alimentação, que tem um monte de coisa envolvendo alimentação.
Beijo para quem mandou. Ó, a baixa vitamina D é um fator que contribui para o aparecimento da tireoidite de Hashimoto? Você sabe que hoje é muito comum se tratar as doenças autoimunes com protocolos de altas dosagens de vitamina D, tem muitos estudos mostrando. Eu não sou uma médica que tenho essa especialidade em tratamentos com altas doses de vitamina D, mas a gente sabe dos efeitos na proteção de doenças autoimunes no geral. Puxa vida. Sim, então eu vou dizer para você o seguinte, os valores laboratoriais que a gente vê que estão lá, normal e baixo, são de uma população comum, de uma população que já é carente de vitamina D. Uhum. Então, para a gente falar em prevenção de doenças, a gente está falando de valores de vitamina D pelo menos acima de 50. Tá. E o laboratório considera, assim, acima de 30. De 30, é. E aí, quanto mais específico a gente vai ficando, no protocolo de doenças cardíacas acima de 70, e tem o protocolo específico para doença autoimune, é um nicho dentro da medicina que tem sido muito estudado. Vamos ter que fazer parte 2 desse assunto, porque tem muito fato fake ainda, mas eu queria fechar falando dos alimentos tão importantes que você quis priorizar trazer aqui, né? Então aqui a gente tem ovos como um bom exemplo de zinco, complexo B, aqui a alga que é com um bom exemplo de iodo. Aliás, também a gente trouxe a espirulina em cápsula. Aqui. Que está aqui, é a espirulina, que é excelente fonte também de nutrientes, de antioxidantes, né, do próprio iodo. O iodo é importante para a conversão ali dos hormônios. Tá. Né, o peixe também como fonte, né, de iodo. Daqui a pouco eu falo que não pode, mas aqui a gente tem a semente de chia, a linhaça, a castanha do Pará como um excelente fonte de selênio. O selênio ele é importante nessas conversões, nessas produções de hormônios. Aqui, gente, o sal, é importante optar pelo sal iodado, tá? Porque nem todo sal ele é acrescido do iodo. E, de repente, as pessoas não conseguem, pelas fontes naturais, receberem essa fonte. Pessoas que não comem peixes. Então, o sal iodado, ele tem essa função de prevenção mesmo do hipotireoidismo. E aqui a gente tem o que se deve evitar. E, aliás, que seria o que? A farinha branca, que, na verdade, evitando ela, se evita uma série de situações aí em saúde. A soja, como sendo um dos alimentos, assim, que são os mais transgênicos. Existe não transgênica, mas é difícil de encontrar. Fora os fitoestrogênicos e os xenoestrogênios, que alteram, que por serem semelhantes ao hormônio, podem fazer toda uma alteração. Puxa vida. E aqui estão as cápsulas da silimarina para proteger o fígado. Que fígado tem tudo a ver com tireoide, porque é lá que tem algumas conversões importantes. Então essa parte do fígado vai ficar para a próxima vida de doutora Liliane Opperman. Vai lá para acompanhar esse trabalho dela maravilhoso, @doutora por extenso Liliane, @doutora por extenso Liliane, tudo junto, você já encontra todo o trabalho. E daqui 15 dias ela está de volta. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer recebê-la. Sempre um Feliz prazer. ano novo, para você também. Um beijo. E a gente volta amanhã ao vivo, 12:30, sexta-feira. A gente se